Oi, crianças. Seguimos com a nossa aula de geografia, fechando o conteúdo para a avaliação da semana que vem. Então, olha só, nós vamos estudar geografia agora, a introdução aqui no livro 4. E lá no livro 3, nós vimos falando sobre o ambiente rural e ambiente urbano. E nós falamos, já ficou claro para a gente, que há uma dependência entre o ambiente rural e ambiente urbano. Essa dependência vai ficar muito mais claro aqui quando a gente estuda, no nosso estudo referente às indústrias. Porque das indústrias, a matéria-prima que é produzida, que é utilizada lá na indústria, essa matéria-prima vem lá do campo. Então vamos lá entrar nesse universo das indústrias e saber como que chega, como que todos os materiais que a gente utiliza, que são importantes para a gente, chega até a nossa casa. Gente, então antes de falar das indústrias, a gente tem que falar do produto que é utilizado lá na indústria para que ela consiga produzir esses produtos que são tão importantes para a gente. Então ela precisa de um material. Esse material que a indústria utiliza, que a indústria transforma em um objeto ou em um alimento, esse material todo é chamado de matéria-prima. Então, o que é isso? Bom, para confeccionar qualquer produto industrializado, a indústria vai necessitar, então, lá da matéria-prima. Então, gente, o que é essa matéria-prima? De onde ela vem? Ela é um produto natural, encontrado na natureza. Tá? Ela pode ser tanto de origem vegetal, como, por exemplo, os grãos, a madeira, palha, algumas resinas que são extraídas de árvores. Então, ela pode ser tanto de origem vegetal, animal, como a carne, derivados do leite. Então, o leite, por exemplo, permite a gente fazer vários derivados. Num frigorífico, por exemplo, a partir do boi, você pode fazer até cosméticos para pele, batom, enfim, tem tanto material que é aproveitado, nada se perde. E ali vem de origem animal. Ou ainda mineral, né? Todos os minérios, a água, enfim. Se a gente olhar para a construção da nossa casa, tem vários minerais. O nosso carro anda por causa do petróleo, enfim. Tudo isso é matéria-prima para a indústria transformar em um produto que possa ser utilizado por nós no nosso dia a dia. Então, na indústria ou fábrica, ocorre a transformação da matéria-prima. Então, essa matéria-prima, esse produto de origem animal, vegetal ou mineral, ele é transformado lá na indústria ou na fábrica em um produto industrializado. Então, por isso que a gente está cercado de produtos industrializados, ou seja, de produtos que foram transformados lá na indústria. Exemplo, olha só, o leite, né? Eu tenho aqui a vaca, o animal. Então, o leite é uma matéria-prima de origem animal e ali ele tem vários derivados. Olha só, o nosso sorvete, a manteiga, os queijos, o iogurte e tantos outros derivados que são a partir do leite, produto de origem animal. Bom, mas o animal também oferece uma matéria-prima que é a carne. E a carne também você tem vários derivados. Gente, não é só isso, como eu te falei. O couro, a pata, ossos, tem uma série, uma infinitude de materiais aqui em que podem ser utilizados, que vão para as mais diferentes indústrias, para a produção dos mais diferentes materiais. Falei que até no cosméticos, né, naquele batom,
Hoje tem alguns produtos veganos, quer dizer, que diz que não tem origem animal, mas você, na maioria das vezes, quando você vai lá comprar, você vai comprar um produto que tem aí como base a matéria-prima é de origem animal. Então, vamos lá. Bom, temos também a origem vegetal. Olha só, as frutas e verduras, muitas vezes a gente pode comer in natura. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho, o que é esse in natura. In natura é quando... Adiantar. In natura é quando ele não passou por nenhuma transformação. Mas ele colheu e você já pode comer. Sem ter passado por nenhum processo de industrialização ou de cozimento, enfim. Nenhuma transformação. Bom, mas a gente sabe que as frutas, mesmo as frutas, tem vários produtos derivados dela, como por exemplo, né, que coloca os sabores, os iogurtes, né, tem sabor de morango, sabor de uva, sabor de mamão, de banana, enfim. Quando eu tenho um produto desse, ele teve como matéria-prima um produto de origem vegetal e também animal, porque foi incluído também o leite. Então, esses materiais são levados lá para a indústria para serem transformados em outros. Barrinha de cereal, aqui tem picles, né? Quem gosta de comer uma conserva. Gente, vários produtos que tem como matéria-prima de origem vegetal. E mineral? A água que a gente toma é de origem mineral, a prata, o ouro para joias, ou mesmo para fazer algum produto que é utilizado na medicina e em várias outras áreas que precisa aí de ouro, prata, chumbo, enfim, muita coisa. Então vamos lá. Na indústria ou na fábrica ocorre então a transformação da matéria-prima em um produto industrializado. Mas o que mesmo que essa indústria e essa fábrica? A gente vai ver que existem várias indústrias, vários tipos de indústrias. Então, olha só, ele é um local onde, bom, se na indústria ocorre a transformação da matéria-prima, quem faz essa transformação? Pessoas e máquinas que vão trabalhar para produzir diversos produtos que fazem parte do nosso cotidiano, do cotidiano das pessoas em geral. Ou mesmo produzir produtos para servir como subsídio para outras fábricas. Por exemplo, produzir uma máquina que será utilizada numa indústria, ou produzir algum material que vai servir de produto básico lá para outra fábrica, produzir o produto final ali. Vamos lá. Alguns produtos naturais, lembra? Aquele que foi tirado lá da natureza e está igualzinho. Eles podem ser consumidos da forma como são encontrados na natureza. E esses produtos são chamados in natura. Então, aquele leite que tirou lá da vaca não passou por nenhum processo de industrialização, de pasteurização, nada. Aquele leite que tirou lá, eu vou tomar, não ferveu, nada. Ele é um leite in natura. As frutas in natura. Aquela alfacezinha que eu fui lá e colhi é um material que vai ser consumido de forma in natura. Agora, outros produtos, e mesmo estes que podem ser consumidos de forma in natura, mesmo esses, eles passam por transformação antes de serem consumidos. Quando o produto sofre alguma transformação, produtos industrializados. Então, vamos lá. Na natureza, nós temos produtos. Matéria-prima. Alguns podem ser consumidos in natura. Outros, para ser consumidos, tem que passar por alguma transformação. Por exemplo, os grãos. Feijão. Ninguém come feijão cru. Então, ele passa por um cozimento.
quando ele precisa ser passado por esse processo de cozimento, ele já deixa de ser consumido in natura, tá? Vamos agora classificar as indústrias de acordo com a produção. Então vamos lá, gente. Nós temos dois grandes grupos de indústrias. Nós temos indústria de base e indústria de consumo. Vamos falar sobre cada uma dessas. Indústria de base e indústria de bens de consumo. A indústria de bens de consumo, ela se divide em duas outras. Então, eu tenho uma indústria de bens de consumo, e aí eu tenho, esses bens podem ser duráveis, então são indústrias de bens duráveis, ou eu posso ter indústrias de bens não duráveis. Então, tudo isso daqui é o consumo, que eu vou lá no mercado, não estou falando no supermercado de consumo comer, não. Eu vou lá no mercado ou numa loja qualquer e eu vou comprar bens, eu vou comprar bens de consumo, que podem ser duráveis ou não duráveis. Esses produtos de base para fazer alguma outra produto. Então, esses produtos de base são vendidos para a indústria ou para as fábricas. Então, vamos ver. A indústria de base, elas são elas extraem a matéria-prima lá na natureza, extraem a matéria-prima como madeira, planta e petróleo. Ela que extrai e prepara essa matéria-prima para ser fornecido para a indústria fazer algo. Então, ela extrai e prepara a matéria-prima. São indústrias de base. Aí a gente tem vários exemplos: metalúrgica, siderúrgica e petroquímica. Gente, vamos falar sobre cada uma dessas, o que elas fazem. Mas eu já vou adiantar para vocês. Essas indústrias de base são extremamente importantes para a economia do país. Elas geram muito. Tem produtos que ela exporta para fora do país. E isso tudo gera dinheiro para o país se manter. Sem falar que ela tem muitas famílias mesmo, que dependem dessas indústrias porque trabalham nessas indústrias nos mais diferentes cargos que ocupam. Então, essas indústrias são extremamente importantes para o Brasil. Ah, gente, mas a indústria de metalúrgica, siderurgia e petroquímica, né, acaba com o ambiente? Não é legal. Gente, tira do ambiente. Mas essas indústrias também têm que ter uma preocupação muito grande com o ambiente, porque ninguém mais depende do ambiente, da conservação do ambiente, do que elas próprias. Porque se esgotar a matéria-prima, acabou a indústria. Ela não vai ter mais matéria-prima para extrair e fornecer e fabricar produto de base. Então, ela tem que ter uma preocupação muito grande. E outra coisa, quando não há esta preocupação, alguns países ou algumas outras indústrias excluem elas do contexto. Então, quer dizer, se ela não tem preocupação, ela não vai conseguir colocar o produto dela no mercado. Então, aquela imediatista, eu quero agora, vou aproveitar, ficar rico agora e vou viver disso, e aí não me interessa o que vem depois. Se ela tem esse pensamento, ela vai ter dificuldade de colocar o produto no mercado. Alguns países só fecham as portas, não compram porque não está tendo preocupação ambiental. Então, vamos falar sobre cada uma dessas indústrias de base: metalúrgica, siderúrgica e petroquímica. Vamos lá. Metalúrgica, gente. A indústria metalúrgica, ela trabalha com... são trabalhados metais como alumínio e cobre. Então, extrai da natureza a matéria-prima, mas ela transforma esses materiais, alumínio e cobre, para fornecer para outras indústrias fazerem os produtos que a gente vai lá e compra, produtos de consumo. Então, aqui ela não faz o produto de consumo, tá? Ela vai extrair esse material,
preparar esse material para fornecer para outra indústria. Essa é a metalúrgica, trabalha lá com alumínio e cobre. Vamos para a siderúrgica, ferro e aço. Olha só, normalmente ela faz a fundição, quer dizer, o preparo, derretimento, transformação, né, molda. Esse é feito em altas temperaturas e ela faz isso daqui, esses materiais, pode ser o ferro, o aço derretido, para transformar, para moldar isso numa barra que vai ser utilizado, que vai ser vendido para a indústria confeccionar os nossos fios de energia, que tem quer dizer, as tubulações para encanamento de metalurgia, vem aqui o cobre, tá? Os fios de energia, lá sai da metalúrgica. E da siderúrgica, aqueles canos que para água e, enfim, para várias outras coisas. Hoje a gente não tem muito utilizado o ferro, né? Mas o plástico. Mas tem algumas ainda que precisa de ser com ferro para algumas instalações, para ferrovias, enfim. Ela fornece produto de base, é a indústria siderúrgica. E vamos aqui na petroquímica, que a gente tanto ouve falar, né? Na Petrobras, na Odebrecht, né? Seus pais aí vão saber falar uma história grande sobre essas indústrias que foi muito falada nos últimos tempos. Então, nós temos aqui a petroquímica. É a indústria que processa produtos direto do petróleo e do gás natural. Então, gente, produtos derivados de petróleo e de gás natural vem lá das indústrias petroquímicas. Muito presente na nossa vida. Olha só. É de plástico. Meu mouse é de plástico. Essa TV aqui, plástico, tem plástico. Então, quer dizer, tem produtos que foram feitos a partir de produtos preparados pela indústria petroquímica. Essa indústria que eu fiz questão de colocar a Braskem ela está, acho que, quinto ou sexto lugar da maior indústria petroquímica do mundo e é a primeira, é a maior indústria petroquímica da América Latina. Tem várias aqui no Brasil. Então, gente, a Braskem, infelizmente, está querendo vender a Braskem, tá? Infelizmente. Então, muitas famílias preocupadas porque trabalham na Braskem e aí correm risco de perderem seus empregos. Mas ela é uma indústria muito importante para a gente, que tem uma importância enorme, gigantesca na economia do nosso país. Braskem, uma indústria petroquímica que processa produtos direto do petróleo e do gás. Então, plástico é feito a partir de produtos que tem como base aqui na Braskem. Vamos agora sair das indústrias de base e ir para a indústria de bens e consumo. Lembra que eu falei que as indústrias de bens e consumo, elas produzem para os consumidores finais, que somos nós. Então, produzem não para a indústria, mas para os consumidores finais. E lembra que eu falei que tem produtos que a gente vai e compra que são duráveis e produtos que são perecíveis, que não, ou seja, não duráveis. Produto perecível é aquele se gasta com pouco tempo. A data de validade dele é curta. Então, vamos lá. Indústria de bens duráveis, que vem lá dos consumos. Fabricam produtos não perecíveis, quer dizer, que vai durar muito tempo. Carro, eletrodomésticos, móveis, entre outros. Então, quando eu compro uma TV, eu espero que essa TV dure aí de 5, 10 anos. Ou até mais. Quando eu compro um computador, eu espero que esse computador dure um tempo comigo. Quando eu compro um carro, tem gente que gosta de ter sempre carro novo. Então, ele vai, a partir de 1 ano, 2 anos, ele vai ficar com o carro e vai querer vender. Eu também gosto, tá?
Mas quando eu vou vender o carro lá com 2, 3 anos que eu tô com ele, eu espero que o meu carro ainda tenha um valor financeiro legal. Então, quer dizer, por que que ele vai ter um valor financeiro? Porque ele é durável, ele ainda serve para andar, circular aí por mais de 10 anos ou 15 anos, tá? Então, quer dizer, ele é um bem durável, apesar que eu vou querer trocar, mas ele é durável. Então, vamos lá. Então, carros, eletrodomésticos, imóveis, eu não compro uma cama para daqui meses eu trocar minha cama, né? Eu fico com a cama ó, um tempão até enjoar. E ainda quando eu deixo que eu não quero, eu quero trocar, porque eu quero mudar os móveis no meu quarto, enfim, eu vou, ou eu vendo essa cama, ou eu vou doar essa cama para outra família, porque a cama tá boa, ela serve ainda, ela não tá ruim, né? Então ela não vira lixo, não vira resíduo, porque ela é um bem durável, tá? Que foi produzido pela indústria de bens de consumo duráveis. Agora vamos ver as indústrias de bens não duráveis. Então, são tantos. Olha só, produzem mercadorias que são facilmente perecíveis, ou seja, vai ter que ser descartada. Com prazo de consumo determinado, como alimentos, bebidas e remédios. Então, não são duráveis, eu tenho prazo de validade. Quando eu for no supermercado ou na farmácia comprar, eu tenho que olhar a data de validade, que se ela tiver que vai vencer semana que vem, eu não posso comprar. Eu não vou consumir até lá. Então, eu quero produtos, pães, alimentos, massas, arroz, até o arroz ali já que vem industrializado, né, que já foi processado, tá no pacotinho, ele tem uma data de validade. Ele é um bem não durável. Ok? Então, a gente tem indústrias de base e indústrias de consumo. Os consumos podem ser duráveis e não duráveis. Olha só, indústrias de bens duráveis, automobilística, né, produção de carros. Gente, como que vocês imaginam? Muita gente trabalhando na indústria de produção de carro, né? Emprega muita gente. Muito bem. Foi assim. Olha só, ainda emprega, mas não é como era no passado. Então, vocês estão vendo aqui 2 homens trabalhando aqui nessa indústria. Agora, eu quero que vocês vejam, tem poucos, né? Olha só o tamanho, só tem 2 funcionários aqui. Mas eu quero que vocês vejam a próxima foto. Olha só, você vê algum trabalhador aqui? Provavelmente tem um só manipulando todas essas máquinas, que eu diria um robozinhos, que estão aqui fazendo todo o trabalho sozinho, sem ter um homem aqui por perto. Um trabalhador aqui por perto, tá? Falo homem ou mulher. Então, gente, a gente tem que estudar. A gente tem que estudar muito, porque tá ficando difícil a gente conseguir empregos, né? Empregar todo mundo que não gostou de estudar, que optou na vida, ou optou, não teve outra oportunidade de não estudar, tá? Então tem que estudar. Porque para operar esses robozinhos, essas máquinas, precisam também ter estudo, precisa conhecer, imagina. Fazer tudo isso daí e dar certo. Funcionar e dar certo. Então, indústria automobilística. Indústria de alimentos, né, emprega mais gente ainda na indústria de alimentos, porque tem muita coisa ainda manual, apesar das máquinas. Então, aqui tem uma indústria de salsichas. Os trabalhadores aí trabalhando arduamente, né, em pé, para a gente conseguir aqueles alimentos industrializados e que a gente até deve não exagerar no consumo, porque tem muitos conservantes que não faz bem à saúde, né? Mas ainda emprega muita gente e tem uma importância econômica muito grande no país. Indústria farmacêutica, então aqui estão os comprimidinhos, né? Toda cheia de protocolos a ser cumpridos, como vai ser nossos protocolos quando voltar para as escolas, né? Vamos ter que cumprir muitos protocolos. E aqui também tem todas as indústrias, tem, né, alimentícia, principalmente, e farmacêutica, tem que ter muito rigor na produção. Então, gente,
Vale lembrar sempre, entre as indústrias base e as indústrias de bens de consumo, então tem essas duas indústrias, de base e de bens de consumo, mas também tem as indústrias intermediárias, que fica ali, ó, bem no meio delas, porque elas fabricam máquinas e equipamentos que, por sua vez, vão atender a outra atividade industrial. São as indústrias que produzem as máquinas para as outras indústrias. Então, gente, indústrias de base, indústrias de consumo, mas também temos ali algumas indústrias intermediárias que fornecem produtos para as indústrias. Gente, vou finalizar aqui e volto com as atividades, tá bom?